Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio aqui do Edrone Cash. Eu sou Edivaldo Firme, especialista em comunicação digital aqui na Edrone, e hoje eu tenho o prazer de receber um profissional com mais de 10 anos de e-commerce, o Diego, da Octa Agência. Tudo bom, meu querido? Tudo bom, Edão? Boa Maravilha. tarde, Se obrigado pelo apresenta pro convite. pessoal de casa aí, pra quem não conhece esses seus 10 anos, até mais, de trajetória aí no mundo digital, cara. Bom, eu sou o Diego da Octagência, fundador e dono da Octagência. A gente está no mercado aí desde fevereiro de 2014. Na minha cabeça, a Octagência existe desde 2013, porque ela foi um BP antes de ser uma empresa. E eu no mercado antes ainda disso. Então a gente está nesse período todo como uma agência de performance, iniciando como uma agência especialista em e-mail marketing, Massa. meio que a primeira assim no Brasil, ou a primeira que ganhou algum nome no mercado, né? Não foi necessariamente a primeira, eu sei que não, inclusive, mas a primeira que ganhou alguma relevância de ficar um pouco conhecida no mercado e tal. Então, de fevereiro de 14 até mais ou menos meados de Black Friday ali de 2017, um pouco antes da época de Black Friday de 2017, a Octagência era exclusivamente uma agência de estratégia de e-mail e CRM marketing. Olha aí. E aí depois disso a gente iniciou as áreas de mídia e de social. Maravilha. E bom, para você que está em casa já deve ter visto aqui a thumb, já deve ter visto o título, mas eu gostaria de começar esse nosso bate-papo, principalmente com um especialista com todo esse tempo de carga e de bagagem, fazendo uma pergunta que eu acho que já deve ser um ponto estratégico para a gente começar. Hoje em dia, dá para ter ROI com e-mail marketing, cara? Você acredita que dá? Ah, você vai me dizer que não dá. É até ouvi engraçado, dizer né? Que é possível ter Cara, e-mail marketing. eu acho que assim, a gente começa dando risada até de uma pergunta como essa, porque nos tempos modernos, em pleno 2025, no modo que a tecnologia tem avançado, tem gente que acha que o e-mail morreu. Mas matam o e-mail. Faz um Cara, tempo eu tô já, no né? digital desde 12, né? Desde 2012. Ali o e-mail já estava morto já. E nunca morreu. É óbvio que acabou sofrendo evoluções, adaptações, talvez algumas involuções nesse caminho. Mas o e-mail é super importante pensando diretamente em resultado, que é a conversa do ROI. A gente está Sim. falando de venda, né? De retorno sobre investimento. Mas a gente está falando de relacionamento, a gente está falando de presença de marca, a gente está falando de taxa de conversão de um e-commerce, de repente, né? A gente vai, inclusive, falar mais sobre isso. Mas o e-mail, ele não é só um canal de venda, ele é um canal de venda e, na minha opinião, ele deve se provar como um canal de venda, Sim. mas se provar dentro de cada operação, quando eu digo, mas ele também ele é uma cola de todos os outros canais, né? Porque ele é a melhor oportunidade de você exibir tua marca para o público, para o seu público, vamos dizer assim. Eu queria já É começar. mais fácil, pelo menos. Eu queria criar um cenário abstrato pra gente ver se faz sentido ou não. Tá. Observando exatamente lá de 2012, os primórdios da internet. Porque a gente pode dizer que é mais ou menos isso ali. Pra virada da década de 10, ali dos 2010 pra frente, foi quando a gente teve aí a expansão tecnológica de verdade no Brasil. A banda larga chegando pra todo mundo. O boom dos compras coletivas. Exato. E aí a gente começa a entender que o mercado digital era um mercado funcional. Eu acho que a gente tem esse primeiro ponto. Perfeito. Né? Tem aí os primeiros grandes gigantes do mercado despontando, indo para o digital, mas muita gente, naquele primeiro momento, sequer entendia o papel do e-mail. Você concorda que isso hoje em dia ainda acontece? Muita gente não entende qual é o papel do e-mail, principalmente com a quantidade de possibilidades que a gente tem hoje? Eu acho que essa relação é mais presente na sua vida do que na minha, Talvez. né? Porque normalmente quem fala comigo é um gestor, um gerente, ou um empresário, um diretor. Uhum. E aí são empresas que já estão no nível de consciência já em relação... Que entendem. Não só em relação ao canal de e-mail, mas em relação ao digital de maneira geral. São empresas que, mesmo que não façam nesse momento algo mais elaborado, são empresas que sabem que isso existe e que veem isso dentro da operação numa projeção futura Maravilha. de tempo, né? O e-mail, em alguns casos, ainda é negligenciado e, em muitos casos, e eu vou te dizer que mais da metade dos casos, por um chute de
de experiência e de quanto eu falo com o mercado, eu vou falar que 60%, 70% dos casos, o e-mail é mal utilizado. Era aí que Tá? eu queria chegar. Ele é mal aproveitado. E aí, quando a gente fala de mau aproveitamento, é exatamente por isso que eu falo sobre o papel do e-mail, né? Lá no começo, no primórdio da internet, as pessoas entendiam que ela precisava de um e-mail para talvez receber a conta de celular, a conta de água e de luz. E aí muita gente criou, ou até mesmo para, sei lá, vamos trazer para um mundo mais realista, para ter um MSN. Você precisava de um Hotmail para ter um MSN e aí, consequentemente, você tinha um e-mail. No meio do caminho dessa jornada, as pessoas começaram a se cadastrar em newsletter, começaram a fazer as suas primeiras experiências de compra online. E ali o e-mail, e aí eu tô nessa época também da internet, o e-mail começou a, por exemplo, te chamar pelo nome. Que já era um negócio. A primeira você falava personalização assim, que você fala, o quê? caraca, que diferente. Eles estão me mandando feliz aniversário no dia do meu aniversário com o meu nome e um cupom de desconto. Não, essa loja me ama. Cara, essa e se loja eu sei o dia do seu aniversário e calculo um D-10 e 10 dias antes do seu aniversário, eu te mando esse mesmo cupom dizendo que ele é de presente para você conseguir comprar e receber o produto que você deseja antes do seu aniversário. Genial. Não tô dizendo que isso não é uma boa prática, tá, gente? O que eu tô dizendo é que isso se tornou uma prática admirável 2015. Até um pouco Sim, antes. antes, Um com pouco certeza antes. Mas assim, que virou prática de mercado, a gente pode estabelecer por ali. Hoje, 10 anos pra frente desse cenário que a gente tá colocando, quem não faz esse mínimo não tá nem jogando o mesmo jogo. E, cara, tem gente que meio que não consegue fazer, inclusive, né? Era aí que eu queria chegar. Por quê? Qual que é o entrave hoje? Putz, cara, entrave a gente não tem, né? Entre aspas. Mas vamos falar a situação normal. Quando você entra num e-commerce, mesmo que já tenha ali uma lightbox, um overlay ali de cadastro logo na entrada, não adianta você pedir muito dado, que se você pedir muito dado, a taxa de conversão de cadastro dessa caixa ela vai cair. Então, o que a gente vai pedir? E-mail ou nome e e-mail. Tem gente agora pedindo no WhatsApp. Tudo faz sentido. Faz sentido pedir a data de nascimento? De primeira? Faz sentido. Puta, vamos analisar essa taxa de conversão da caixa sobre qualquer situação. Né? Vamos ser o mais simples possível. Vou colocar nome e e-mail, que é o que a maioria faz, e faz sentido? Beleza. E se eu colocar só o e-mail? Pô, mas aí eu não tenho o nome do cara. O quanto o nome do cara hoje influencia enquanto ele ainda não é seu cliente. Que ele é só um cadastro, ele não é seu cliente. Enquanto ele ainda não é seu cliente. Tá? As taxas de abertura mudam muito. Você vai chamar o cara pelo nome em todo o assunto? Não vai. Nem é... Nos assuntos que você chama ele pelo nome, quantos você consegue realmente aplicar isso de uma maneira que seja interessante e que te gere uma taxa de abertura maior? E aí vamos voltar no primeiro passo. Se eu pedir o nome e o e-mail, e se eu pedir só o e-mail, qual a taxa de conversão dessa caixa? Taxa de conversão de uma Lightbox é cadastro, não é venda. Qual a taxa de conversão dessa caixa e qual a taxa de conversão dessa caixa? Então, essa é a magia do digital. Tudo é mensurável. Então, mede, coloca. Se parece fazer sentido para você, se você repete essa história, se você conta essa história para alguém, e se alguém fala, faz sentido, alguém que trabalhe com você, por favor. Vai perguntar pro Zé da esquina. Né? Pra minha mãe. E alguém falar, faz sentido, se você acha que deve testar, teste. Você não precisa morrer abraçado com uma ideia. Dá tempo de você colocar ali para rodar por 2, 3 semanas. A experiência trouxe isso pra gente, né? Você coloca ali um teste por 20, 21 dias. O resultado do teste normalmente é a verdade da tua operação. E você se compara com você mesmo. Porque para alguma determinada marca, para alguma determinada loja, aquilo faz sentido. Uma situação é o melhor. Para outra loja, outra situação é a melhor. Então, você tem que encontrar a melhor situação dentro da tua operação, dentro do teu e-commerce. Isso é um ponto muito da hora que você trouxe. Porque eu começo a pensar do seguinte ponto. A gente está falando muito sobre a era da hiperpersonalização. Em como a hiperpersonalização é importante. Em como ter os dados do seu cliente é valioso e tudo mais. Mas sabe uma coisa que eu percebo pouca gente falando e você trouxe de forma muito pontual? Não adianta você olhar a grama do vizinho, porque ela sempre vai ser mais verde. E outra, você nunca sabe o resultado Exato. da empresa, né? Você sabe, de repente, que uma empresa é maior que a sua, que uma empresa vende bem, mas você não sabe efetivamente o resultado. Eu vi palestra de gente grande de mercado se colocando como vanguardista, vendendo muita tecnologia dentro da própria operação. E não usa.
e que 1 ano depois a empresa estava quebrada. Então ele usou o dinheiro que normalmente não se deve usar. Ou no caso dele ele poderia usar porque poderia vir um fundo E capitalizar em cima daquilo. Então essa é uma situação muito específica para o caso dele. Não significa que é o caso. Para um negócio normal. Um negócio normal, ele deve ser sustentável, né? E deve gerar lucro no final. Tem negócio que nesse momento não precisa disso. Eu acho que assim, eu trago um exemplo que eu gosto muito, porque eles estão no e-commerce, mas nitidamente eles parecem não ter interesse em estar lá. E aí quando você fala assim, você fala, nossa, mas que marca que é essa? A Balenciaga. Eu já trouxe esse exemplo em algumas outras vezes. Se você abre, por exemplo... Balenciaga, não me patrocine. Se você abre o site da Balenciaga, no meu ver, como marqueteiro e em algum momento da minha vida designer, eu acho lindo. A loja parece que eu abri Eles realmente sabem como se posicionar. Eles querem que você veja a marca. Sim. A marca. O produto não tem a maneira mais fácil de se manter ali, você não consegue acompanhar a trilha do produto da maneira correta. Eles não te pedem muita informação, porém, a marca tá sólida. Mas eu acho que é uma posição deles, né? A forma como eles escolhem se posicionar. Acho que é consciente. E aí é válido. E aí entra exatamente isso. Eles não precisam mais se posicionar como marca. Eles são a Balenciaga. Tá muito longe. Longe? Melhor? Show. Mas, por que eu tô falando da Balenciaga? Porque aí vem uma marca, seja ela qual for, de vestuário e fala assim, eu me inspiro na Balenciaga. Aí vai lá e vai abrir o site da Balenciaga e fala, eu vou montar um e-commerce igual ao deles. Desculpa, amigo. Diretamente ligado ao que você tá falando, a sua linha de raciocínio. Desculpa, amigo. Não é porque o grande player faz e ele... Ah, mas a Balenciaga não faz captação de lead. Porque ela não precisa. Porque o ticket dela não é nem alto, é tão exclusivo que a pessoa, quando vai dar o buy-in ali, quando ele vai finalizar, para a Balenciaga é só mais um dia. E o posicionamento está em tantos outros lugares, de tantas outras maneiras, e que se torna mais forte do que aquilo que realmente é diferente. E aí eu entendo... Estamos falando de um outro monstro. E aí eu entendo que, por exemplo, eu tenho esse costume eu entro nas lojas, eu me cadastro na newsletter, eu adiciono o produto no carrinho e deixo lá para ver o que eles vão fazer. Eu deixo de muita gente também. Deixo para ver se eu recebo carrinho, para ver se ele usa cupom específico no carrinho. Eu não recebi carrinho da Balenciaga. Eu não recebi notificação de seu produto foi abandonado. Eu não recebi nem confirmação de newsletter. Mas eu recebi uma newsletter informativa de que a Balenciaga estava patrocinando um evento no Rio de Janeiro, blá, 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 blá. Então, assim, eles nem sequer vendem produto. Eles já estão na fase de lifestyle, né, de posicionamento. E aí, a gente traça essa visão exatamente porque eu queria te fazer uma outra pergunta. Já que a gente está falando sobre e-mail, sobre ROI, sobre tudo isso, como que uma marca consegue se posicionar em busca do ROI no e-mail? Porque, de novo, a gente já sabe que existe a performance, existe o tráfego, mas qual que é o pensamento do lojista? O que ele tem que olhar e falar assim, cara, para o meu e-mail pagar as contas eu preciso na sua opinião? Ótimo. Eu vou só voltar a um primeiro ponto relacionado ao que você disse, né, que é a era da hiperpersonalização, ou a entrada da era da hiperpersonalização. Cuidado entre confundir o que é hiperpersonalização com hipersegregação. Tá? Se você mata a tua base, você não está personalizando, você está segregando. E porque tem a segmentação, e a segmentação, acho que a gente vai entrar nesse tópico mais pra frente, ela não é só importante, como ela é hoje, extremamente necessária para você ter bons frutos. Usar. Mas quem segrega fala, mas vou dar um case aqui. Recebo de vez em quando em algumas consultorias, eu tenho um e-commerce massa, mas a minha base tá morta, eu queria deletar essa base aqui e começar uma nova. Eu falo, cara, mas você vai jogar dinheiro fora? Por quê? Não, porque eu já segmentei aqui, mas esse cliente aqui não compra, a taxa... Eu falei, mas o que você fez de diferente
pra esse cara. Ele tá desengajado. Tudo bem, ele tá desengajado. Você reengajou ele? Você de fato trouxe alguma coisa ou você ligou uma comunicação e falou, vou enviar em massa. E o em caminho de massa, compra não é em uma massa. linha reta, né? Exato. Aí, mas, pô, eu não tenho tempo. Eu falo, cara, então calma aí. Você não tem tempo pra parar e construir uma estratégia em algo que você já despendeu. Tempo, dinheiro, investimento. Essas pessoas já confiaram na sua marca em algum momento. Você vai pegar tudo isso, vai jogar fora, porque era esse o intuito dele, ele queria deletar essa base, começar um modelo novo de tráfego e criar uma base nova. Eu falei, irmão, a minha vontade era falar assim, ó, boa sorte. É. Vamos lá. O que um lojista, um dono de e-commerce, um gestor de e-commerce precisa pensar para o canal de e-mail? Cara, primeira coisa, integrar a base com a tua plataforma de e-mail, da tua plataforma de e-commerce ou da tua Lightbox também, que pode estar dentro ou fora da tua plataforma de e-commerce, com a tua plataforma de e-mail. Por quê? Porque a pessoa se cadastra, é natural quando alguém se cadastra que vá e olhe o e-mailzinho de boas-vindas, que não deve mais ser uma confirmação de cadastro, não é um cadastro realizado com sucesso, é um seja bem-vindo. A minha comunidade, a minha... Um e-mail de boas-vindas é um dos mínimos. Ele precisa estar funcionando desde o primeiro dia? Claro que não, mas é uma coisa que deve ser pensada e ligada rapidamente. Então, integração de base. Por quê? Porque se não tiver a base integrada, você não tem uma automação de boas-vindas. Fora isso, você vai atualizar sua base manualmente? De quanto em quanto tempo? Uma vez no mês? Uma vez na semana? Não, faço toda semana. Cara, eu me cadastrei hoje. Eu vou receber uma comunicação. E aí eu vou comunicação. receber a primeira comunicação, de repente, daqui 15 dias. 10 dias, sabe? Por causa da janela de eu estar nesse arquivo de cadastro que você está subindo na sua plataforma. Cara, eu já esfriei. Né? Eu já esfriei. Agora, se mandam boas-vindas na hora, a taxa de abertura dos e-mails de boas-vindas é a maior taxa de abertura que tem do e-mail. Né? Significa necessariamente que o cara vai comprar? Não, mas compra. E-mail de boas-vindas vende. Né? Qual que é a evolução disso? Se você conseguir, tiver condição de criar uma série de boas-vindas, uma reguinha de boas-vindas, nada super, tá? Eu mando um e-mail, normalmente tem-se um cupom ali para a primeira compra e tal. É até o comum então, hoje em dia. no boas-vindas, eu mando meu boas-vindas, mostro o cupomzinho de primeira compra. Cara, 2 dias depois, 3 dias depois, eu faço uma extensão disso, apresento a minha empresa, falo de onde nasceu a empresa, ou até mesmo de quem são meus clientes, falo do meu lifestyle, falo de alguma coisa que possa gerar alguma identificação, alguma conexão. Sim. Tá? E isso pode ser desdobrado em mais 2 e-mails ou num único e-mail. Pronto, você tem uma série de boas-vindas com 3 e-mails, você vai imprimir o teu cupom de novo nos outros, só que o primeiro você vai evidenciar um boas-vindas e está aqui o seu cupom para a primeira compra, nos outros você vai evidenciar ou a sua história, ou a maneira como você se conecta com o seu público e vai imprimir o cupom do mesmo jeito. Cara, essa série de boas-vindas vai vender. Não tem jeito da sua série de boas-vindas não vender. Então, a primeira coisa, integra a base, faz um boas-vindas. Segunda coisa, defina uma frequência de envio. E siga a frequência de envio. Tá? Tem explicação técnica também sobre isso. Mas defina uma frequência de envio. Eu vou mandar 3 e-mails por semana, eu vou mandar 5 e-mails por semana, eu vou mandar 2 e-mails por semana, 7, né, todo dia. Defina e siga uma frequência. Cara, eu tenho dificuldade, de repente eu estou meio iniciando ou estou em baixa frequência e quero aumentar a frequência. Eu vou aumentar de 2 e-mails por semana para 7 e-mails por semana? Não, cara, aumenta de 2 para 3, de 2 para 5, alguma coisa desse tipo. Né? Até indicaria de 2 para 3, que é o mais fácil. Aumenta um pouquinho, se instala ali, cumpre isso de maneira constante. E aí você vai para um próximo passo. Tá? Constância, definição de frequência e manutenção de constância são pilares no canal de e-mail. Tá? Por quê? Essa é a parte técnica do negócio. O dono da caixa de e-mail para qual você manda um e-mail, para qual você envia um e-mail, não é a pessoa, é o provedor. O dono da tua caixa @gmail é o Google. A propriedade é do Google. Sim. Mas ela é sua por uso. Ela é locada. É quase como o teu cartão de crédito. O cartão é do banco, não é seu, né? Você usa. Beleza. Se você não mantém constância, ou se você segrega demais sua base, as duas situações, porque constância é em relação à frequência de envio, em relação ao volume de envio, é matricial, uma matriz isso.
Hoje eu mando e-mail para 2.000 pessoas, depois de amanhã eu mando e-mail para 2.000 pessoas, depois eu mando e-mail para 2.000 pessoas, e aí na semana que vem eu mando 50.000 e-mails. O provedor já acende um alerta e pode te penalizar. E ao mesmo tempo, até fazendo esse comentário que eu acho que é muito valioso, e tem muita gente que também, por deslize, às vezes, começa a fazer esses disparos agressivos, consequentemente, derrubam a sua taxa de entrega e abertura, e o Google, como você bem disse, que é o dono da caixa, ele foi nessa época do ano passado, em 2024, o Google e o Yahoo, que são as duas maiores potências de e-mail, criaram uma nova regra que e-mails com menos de 3% de taxa de abertura são banidos. Não é que eles são spamados, não é que ele vai cair numa caixa paralela. Não. Ele é banido. E é o seu domínio que está ouvindo em casa Exato. que vai ser banido. Então o Google, ele está ali protegendo o espaço que é dele. Porque, qual que é a relação do Google te entregar uma caixa de e-mail grátis? Tá? Garantir que você vai ter pessoas ali... Ela custa para o Google. O Google paga, no mínimo, o armazenamento, mas paga desenvolvimento, paga toda aquela estrutura. Né? Então, ele armazena os seus e-mails de graça para você. Ele te dá uma caixa de comunicação de graça. Ela não é tão de graça assim, né? Porque ele vende mídia ali naquele espaço também. Beleza. Se eu estou vendendo mídia num espaço, eu preciso que pessoas despendam tempo de atenção naquele espaço. Se eu liberar qualquer coisa para chegar na tua caixa de e-mail e chegar um monte de merda, um monte de spam, você não vai ficar na sua caixa de e-mail. Talvez você até abandone, mas se você não abandonar, você passa um tempo completamente irrelevante e você não consome nenhuma informação lateral daquilo ali, né? Periférica daquilo ali. Ou como acontece muito, e eu vejo muito hoje em dia, a pessoa abre o e-mail já sabendo o que ela está procurando. Então ela nem olha a caixa de e-mail. Exato. Ela vai lá na caixa do Google e escreve, por exemplo, aluguel. Ela sabe que chega no e-mail dela Exato. o boleto do aluguel. Ela não vai ler mais nada do que tem lá. Exato. Ela vai escrever aluguel, vai pegar o boleto, vai baixar e vai pagar. Nesse sentido, a função do provedor é tornar a caixa de e-mail mais aproveitável para você e receber um pouco mais de seu nível de atenção, para que você possa ser impactado Mais e mais por vezes. mídias gerais dentro do canal de e-mail também. Então, sim, vai existir filtragem. Primeiro, é certo que exista filtragem. É certo, assim, pelo sentido de pensamento entre certo e errado mesmo, sabe? Por ética, é certo. Mas é certo numa visão de negócio também. Então, frequência e constância, manter constância é um dos pilares. Você precisa ter condição de manter constância. Tá? Se a sua mão de obra é pequena em disponibilidade, você mantém uma constância Menor. numa frequência menor. Perfeito. Né? Grandes problemas que eu peguei na vida, né, nesses 11 anos e meio de Octagência, e antes de Octagência eu trabalhei em plataforma também de e-mail, como vocês, é a pessoa que se engana, é o gestor ou o dono que se engana. É o cara que fala para mim, Diego, eu mando e-mail todo dia. Aí saiu um e-mail ontem, saiu um e-mail hoje, mas anteontem não teve, no outro dia não teve, um dia saiu às 8 da manhã, outro dia saiu às 4:30 da tarde. Ele atrapalha a visão do provedor para conseguir avaliar ele. E o que está lá atrás, cara, é um algoritmo, é um robô. Em algumas partes aquilo é 0 e 1, não tem jeito, é sim e não. E se você acender alguma quantidade de red flags ali, você vai ser penalizado. Você tem maneiras de ser penalizado. Você pode entregar primeiro mais na caixa de spam do que na caixa de entrada. E na caixa de spam, naturalmente, menos pessoas vão abrir teu e-mail. Como você pode receber uma punição mais severa, que é o tipo de bloqueio mesmo. Não entregou o e-mail. E tchau, obrigado, e acabou, Exato. né? Então, assim, muitos problemas na vida eu resolvi quando eu recebi o cliente aplicando frequência e constância de envio. Muitos problemas. Muitos. Por quê? Porque o cara achava que tinha, mas não tinha. E é nessa hora que aí eu vou ter que fazer a puxada de sardinha. Mas é claro. Mas que entra exatamente o modelo de negócios que hoje é o mais praticável, que é unir conhecimento, vontade e tecnologia. Porque assim, eu acho que conhecimento e vontade, dá pra dizer que eu e você
Temos. Eu e você, a gente galgou o nosso caminho, fizemos a nossa história, super legal e tal. Pô, e durante um bom tempo, sem inteligência artificial, por exemplo, para ajudar. Sim. Então eu precisava resumir um documento, eu tinha que resumir o documento. Eu precisava ter ideias para escrever um e-mail, eu precisava ter ideias para escrever Cara, a um gente e-mail. vem da época que era necessário ler um documento para resumi-lo. Você É acredita? doido, né? Mas aí eu faço essa brincadeira, mas até porque hoje eu entendo exatamente a pessoa que fala, pô, mas eu não tenho equipe, eu não consigo. Eu falo, irmão, mas o ChatGPT, Faz um por semana. né? Não Faz um é? por semana. Depois Aí- você aumenta. Aí, pô, não, mas aí, puxando a sardinha pra Edrone, pô, mas eu não consigo ter uma plataforma pra capturar os e-mails. Cara, Edrone é de graça. Dá pra você começar gratuito. E eu não tô falando começar porque é um plano TRET, aí depois você coloca um cartão de crédito. Não, não. Você começa de graça e até atingir o limite de 200 contatos na nossa base, é gratuito. Você pode usar tudo que tem lá dentro. Ah, então dá pra eu construir minha base? Sim. Dá pra você recuperar carrinho? Sim. Mas mais do que isso, sabe o que dá pra fazer, Diego? Que eu acho que é a cereja do bolo? Dá pra ele criar, do dia zero da operação dele, uma trilha de e-mail com automação. Então, essa trilha que a gente falou do boas-vindas, ele pode criar uma única vez, ligar aquilo para todos os clientes e dali até o próximo mês, que é quando ele vai ter vendido mais, ganhado mais dinheiro e talvez conseguir contratar uma pessoa para ajudar ele na operação, essa primeira parte que a gente sabe que funciona, já está ligada. Ele pode fazer uma newsletter que vai ser feita toda semana, disparada toda semana. Ele só precisa construir uma vez e deixar agendado. E essa é a parte que eu gosto muito, porque eu concordo exatamente com o que você disse. A maior dificuldade de um dono, de um gerente, de um gestor de e-commerce é ser refém do movimento de mercado. Agora todo mundo está fazendo tráfego com influencer. Vamos fazer. Agora todo mundo está fazendo disparo no WhatsApp. Vamos fazer. Mas muitas vezes eles não masterizaram aquele processo ainda. Então, antes de ir para a próxima trend, fala, masteriza a tua comunicação, masteriza a tua régua de comunicação com e-mail, masteriza a captação de lead do teu site, masteriza tudo. Aí depois, igual você disse, aí depois você faz um influencer, aí você faz dois, aí você faz um TikTok, aí você faz dois. Ganha corpo. É a fase do seu negócio que vai ditar em que ponto você está. E a característica do teu negócio também, né? O que funciona para um não necessariamente funciona para outro. O que o coleguinha lá que eu gosto, que eu admiro faz, não necessariamente... É bem feito, é bonito, é legal, é bom pra cacete. Mas às vezes... Mas, de repente, aquilo não... Mesmo eu fazendo exatamente aquilo, que inclusive vai me dar prazer, satisfação, de repente aquilo não é o melhor para o meu negócio. Né? Acho que essa é uma relação muito importante também. Quando eu estou falando de business, de negócio, do meu cliente ou o meu, não Nem trato de diferencia. maneira diferente, eu estou falando sobre o que é melhor para aquela operação. Dentro do cenário real, Não né? é necessariamente a situação que vai me causar maior satisfação em relação a uma tarefa realizada. São coisas diferentes. Quando eu falo da empresa, não é sobre mim, é sobre a empresa. Sou eu ao serviço da empresa, não a empresa ao meu serviço. E aí entra... A gente até tava brincando aqui no off. Entra a galera que tá acostumada a vender solução pronta. A fórmula mágica do sucesso. Compre meu curso que eu te ensino com esses 10 e-mails a faturar 100 mil reais. Ou com essa fórmula de tráfego você vai ter cliente novo todo dia. E cara, não é dizendo que não funciona. Funciona. Do jeito que dizem que funciona, Do jeito é sempre... o problema é exatamente o jeito. E aí eu gosto de dar essa cutucada, até porque eu não sou anti-tráfego pago. O meu problema é que muito gestor, dono e até pessoas que estão iniciando agora acham que e-commerce é tráfego pago. Tá. E tem muito mais do que só isso. Tem muito mais do que só isso. Mas, sinceramente, apesar da conversa ser
né, naturalmente sobre o canal de e-mail, se o seu e-commerce não tem tráfego pago, o seu e-commerce não existe. Exato, não. E aí Então, é, assim, é a é o parte. primeiro e principal pilar. Não existe nenhuma maneira de um e-commerce que não seja já de uma marca super conhecida, Ou até mesmo de um influenciador. não viver de tráfego. Vai ter que viver de tráfego. Só não pode viver só de tráfego ou não viver só de tráfego por muito tempo. São coisas diferentes. O tráfego é, sim, a maior fonte de receita de um e-commerce e normalmente é normal que seja, não é uma situação anormal. Só que o que você faz? Normalmente, outros canais te dão um resultado de ROI superior. Ou te dão condição, no mínimo, de ter um resultado de ROI superior. Significa que o tráfego vai continuar vendendo mais do que o teu canal de e-mail, para sempre, mas que de repente no teu tráfego, vou chutar números qualquer, só para poder exemplificar, que de repente no teu tráfego você vai ter um ROI 6, 7, 8, e no teu e-mail você vai ter um ROI 10, 12, 15 e seja o que for. Tá? Acho que o ROI de e-mail vai ser uma pergunta também, apesar de ele não ser linear, tá? Então isso é muito de cada negócio também. E aí entra exatamente uma parte que eu gosto de deixar isso muito claro para todo mundo que ouve em casa. Concordo, o tráfego ele é importante, ele é uma das engrenagens que move o Se a e-commerce. gente está falando de uma operação completa, o e-mail é a cola de uma operação. Tá? Efetivamente é. Né? O que mais vai te gerar receita são teus anúncios, é o tráfego. Eu prefiro falar anúncios do que tráfego, tá, gente? É muito... Acho que você já captou. Porque Sim. tráfego é a visão simplista, é a visão descomprometida, é a visão do cara que fez um curso e virou gestor de tráfego e ele pode ser bom. E ele pode ser muito inteligente, inclusive. Mas é muito diferente de uma empresa, de um grupo de pessoas dentro de uma empresa com um gestor, com cobertura, cuidar da tua campanha. São monstros completamente diferentes. Eu já conheci muitas pessoas, mais do que dezenas de pessoas, como gestores, felizes por entregar um ROI 3, 4 para alguém. Se eu entregar para qualquer cliente meu, eu não tenho hoje, e eu não vou ter. Se eu entregar um ROI 3 para algum cliente meu, fodeu, eu não durmo. Tá? Mas fudeu, eu não durmo. Tá? É ridículo. Na maioria das operações de e-commerce, é porque o cara vem lá do infoprodutor e para o infoprodutor isso dá retorno financeiro. Mas numa operação de e-commerce não vai dar retorno financeiro, porque o cara tem custo de produto, o cara tem imposto, tem a operação. Tem equipe, de repente, né, os volumes de equipe. É basicamente impossível, não vou falar que é impossível em todos os casos, mas de maneira generalista, é impossível que uma campanha de ROI 3 esteja surfando, dando lucro para uma operação. O tráfego de anúncios, né? Os painéis eletrônicos. Os painéis de exposição. Tráfego, tá tranquilo, isso é coisa minha. Não, mas eu concordo, porque assim, vira muito generalista. Mas eu tenho uma visão. Porra, você me contrata para vender mais, você não me contrata só para botar gente no teu e-commerce. Eu tenho que botar gente no teu e-commerce para vender mais. Mas a finalidade da nossa conversa, ela é definida desde o primeiro momento. Qual que é o meu trabalho com você? É fazer você vender mais, é te ajudar a vender mais. Para isso eu preciso de cliente, então pra tem que fazer tráfego. Mas a finalidade é vender mais. Se eu falo só tráfego, porra, eu boto gente pra caralho lá e foda-se, acabou. Meu trabalho mas vendeu, tá feito, vendeu. Não é assim que é o meu trabalho não é assim. O de muita gente não é assim, tá? Não é uma exclusividade minha. Mas o meu trabalho é assim. Você me contrata para vender mais. Né? É por isso que eu perco o sono. Eu já sou uma pessoa que dorme pouco durante a semana, principalmente. Mas, cara, eu perco o sono, assim, completamente. Eu perco tudo. Eu preciso melhorar em operação e conversar com as pessoas. E, porra, são só de octagência há 12 anos e meio. Eu tô fora da operação direta, né? De meter a mão em coisa. Desde 17 ou desde 18. Então, tem anos já que eu sou... consultora, que eu tô dentro da minha operação, trabalhando para as pessoas da operação e não executando diretamente para cliente. E, cara, eu paro de dormir. Eu vejo o resultado de todos os clientes. É o famoso rouba, né? Rouba aquela paz que a gente tem. Não existe paz. Complementando essa parte, o tráfego, ele vem como eu costumo brincar,
é o cara que vai trazer o cliente até a porta da sua loja. Ele é o mostrador de vitrine. Pra mim é muito isso. O que você, lojista, porque aí tem isso também. Você pode contratar o melhor cara de tráfego do mundo, pra fazer só tráfego. A gente não tá falando de converter venda, a gente tá falando Sim, de tráfego. exato. Ele vai levar 1 milhão de pessoas pra porta da sua loja. E o que você faz com esse cara? Qual que é a estratégia? E aí, complementa muito com o que você falou, porque, cara, no e-commerce, embora no cenário mercado brasileiro, tá? A gente tá acostumado com WhatsApp, a gente tá acostumado com essa facilidade da mídia na mão. O e-mail, ele é o par perfeito do e-commerce. Cara. Eles trabalham de forma unissônica, né? Eu tiro duas situações exatamente dessa mesma linha sua e que as duas situações devem ser aplicadas. Não é uma Por questão favor. de visão, é uma questão de certo e errado mesmo, tá? Então vamos lá. Vamos imaginar que um e-commerce, e vamos colocar isso em números bem médios, ele tem 1% de taxa de conversão, Ok. tá? Então significa que a cada 100 pessoas, Uma compra. uma compra. E as outras 99 vão embora. Então, a primeira coisa, isso prova que a jornada de compra não é linear. E as pessoas aceitam isso nos canais de mídias, nos canais de anúncio. E aceitam menos isso no canal de e-mail. Porque acha que tem que clicar no e-mail e comprar diretamente. Ela não vê jornada. Então, primeiro, lembre-se, só lembre-se, que existe uma jornada de compra. E que ela é individual, ela não é sua. Ela é de cada pessoa que está acessando o teu e-commerce e não está sob seu controle. Você pode tentar influenciar. É o que a gente faz. Aí vamos lá. Entraram 100 pessoas no meu e-commerce e uma comprou 99. Eu grosseiramente vou falar que jogou no lixo, porque não jogou, porque ela alimenta robô de remarketing, ela ainda vai receber teu impacto. Mas se você... Mas se você tem uma Lightbox, Eu ia falar isso. aí a minha Lightbox dá 30. Vamos jogar 30% um 30, de conversão? Tá. Eu ia falar 10 até, inclusive. Não, pô, aí a gente tá jogando baixo, 30. 30, 30. 30 porque a gente ainda vai fazer desses Então- 30 poucos comprarem, Então, pô, pra ficar justo. a cada 100 pessoas, uma compra, 29 ou 30 se cadastram, você vai mandar 30 e-mails de boas-vindas Naquela naquele trilha que a gente momento, criou. naquele momento, não estou falando de um dia, pode ser em 10 minutos. Você vai mandar 30 e-mails de boas-vindas, que vai dar 20, 30% de abertura. Então já Tá? caímos A de... 30% de abertura. Então você já vai ter aí 9 aberturas, que vai dar Vai, coloca mais 2 uma venda. cliques e que no final do dia te vendeu. Então vamos lá. Se você não tem um canal de e-mail, Você já você ficou travado joga numa fora venda. o teu investimento em mídia, o teu investimento em anúncio você jogou fora já. Por quê? Porque não é todo mundo que vai clicar no teu anúncio e vai comprar. Nunca vai ser, óbvio. Então, pô, se o cara não comprar comigo, que pelo menos ele deixe o e-mailzinho para eu me comunicar com ele. O exemplo que a gente deu aqui é só o do boas-vindas, mas ele entrou na minha base de dados. Eu vou mandar e-mail marketing para ele já na minha próxima ação promocional, ele já vai receber meu e-mail, porque ele já está integrado na base, assumindo que ele recebeu boas-vindas. Então, eu cresci minha base, eu mandei e-mail. Se você pegar as próprias métricas do teu canal de e-mail, tua taxa de abertura, tua taxa de clique, tua taxa de conversão do canal de e-mail, que normalmente é maior do que a do e-commerce de maneira geral, cara, você vai, conforme cresce a base, você vende mais. Natural, e porque você está crescendo a base de maneira legítima, de pessoas que estão realmente se cadastrando. Então, primeira coisa, isso, a primeira. A segunda, ele entra na minha ação promocional. Vai começar a receber e-mail. A terceira, se eu tenho uma automaçãozinha rodando ali com vocês, com qualquer plataforma de remarketing também por e-mail, né? Que é enviar O que ele viu. hoje o produto que a pessoa navegou ontem. Se eu tenho recuperação de carrinho abandonado por e-mail, é mandar o carrinho. Cara, olha o quanto você alimentou esse monstro, que se você não fizer isso, Alguém vai tá ser fazendo. só o seu dinheiro de mídia sendo jogado fora para ter uma venda a cada 100 pessoas que você traz do teu site. Agora, aqui você criou um outro monstro. E qual que é a jogada de falar que o e-mail é a cola do e-commerce? Porque mesmo no seu anúncio, se a gente vai para a base de Google, que é a palavra-chave, né, que são as keywords, ele mostra teu produto, ele não mostra a marca. Você não cria muita presença. Você consegue depois, de outras maneiras, né, em diversos outros tipos de anúncio, se exibir mais.
Mas no e-mail você está se exibindo todo dia para esse cara para um custo menor do que centavos. Não, Menor do que centavos, né? Mostrando a minha carinha. O e-mail é a cola porque ele é o que mais é o canal que mais facilmente você consegue mostrar e realizar a tua presença de marca, né? Tem gente que reclama de uma taxa de abertura de e-mail de 20%, que as taxas de abertura aumentaram nos últimos anos. Ou de 10%, vamos falar mais baixo, tá? De 10%. Só que ele acha maravilhoso quando o Instagram dele entrega o post dele para 2% dos seguidores. E acha que tá normal. Né? Então, por que você acha que o caminho de e-mail tem que ser linear se o caminho de mídia não é? E nesse você não acha. Por que você acha que o e-mail tem que dar 50 de ROI se em mídia você tem 6 a 8 de ROI e aqui você tá feliz, aqui você tá puto? Por que você acha que mandar e-mail é super chato? Não, mas aí eu vou pra até alguém que fazer... se cadastrou na tua base e você acha que é super legal postar todo dia, fazer 2, 3 postagens por dia no seu Instagram. E tem um Eu complemento. não entendo. Porque, sabe por quê? Porque você escolheu isso. Você repetiu essa mentira até ela se tornar verdade na tua cabeça. E ainda tem um complemento para esse pessoal do Meu acha bom, acha ruim. A minha principal fonte de cliente é via anúncio. Eu recebo mais clientes de anúncio do que clientes de e-mail nesse último ano. Cara, mas o meu Instagram, eu vejo tudo, menos aquilo que eu quero ver, basicamente. Na minha própria rolagem de feed. No meu feed mesmo. Cara, eu posso não ver a tua postagem, mas eu vejo uns 5 anúncios de qualquer parada, sabe? Então, assim, o e-mail não é mais invasivo que o Instagram. Não, e aí eu digo um complemento muito bom, porque, de novo, a gente conecta lá com o comportamento do brasileiro e o quanto que ele reflete nele mesmo as coisas que ele acha que tá certo ou não. Deixa eu complementar uma última coisa, desculpa. Imagina. Então, continuando só o fim do que o e-mail é a cola, que aí eu falei de presença, né, de você mostrar a tua marca, de mostrar teu login, de mostrar teu produto e conseguir exibir isso de maneira mais amigável e graficamente para o seu cliente ou possível cliente, porque de repente a pessoa se cadastrou e não fez uma compra ainda. Tem mais uma coisa. A taxa de conversão do e-mail, eu falei e vou repetir, normalmente é maior do que a taxa de conversão média do teu e-commerce. Então, o e-mail te exibe melhor. Vende a sua imagem. Faz você ter uma comunicação mais completa. E o e-mail tem uma taxa de conversão maior. Ele ajuda a puxar a taxa de conversão do teu e-commerce para cima. É claro, o volume de venda de e-mail vai ser menor do que o volume de venda de anúncios. Mas, cara, quando você liga o e-mail, de todas as maneiras, mesmo para quem acessa o teu e-commerce de maneira direta, se você tem um e-mail constante, rodando há um bom tempo, a tendência é que ele influencie completamente na taxa de conversão do teu e-commerce. Justamente porque as compras não são lineares. As pessoas Quando podem você olhar vê hoje. a compra direta, de last click, você vai ter lá a compra de cada canal, né? A venda, no seu caso como lojista, a venda de cada canal. Mas é uma pessoa que abriu 2 e-mails, clicou num anúncio, acessou direto, ela fez um caminho... Viu o influenciador que ela gosta usando. Ela acessou um caminho de diversas maneiras. Abandonou o carrinho hoje, esqueceu, abriu... Vai abrir daqui 2 semanas o e-mail que eu mandei há 2 semanas atrás de operação de carrinho e vai comprar por esse e-mail de carrinho. Tá? Esse é o canal de venda e eu gosto de olhar last click. Tá? Mas não pode se ignorar a jornada do cliente, a jornada do consumidor. Sim, porque ela tem que ser complementar. Exato. Então, assim, se você não tivesse o canal de e-mail, você não teria essa influência de taxa de conversão em relação ao seu e-commerce como um todo. Olha só. E aí, como eu disse, para complementar no movimento que o mercado brasileiro vem fazendo, e aí, de novo, seguindo trends, o brasileiro agora está na era de achar que ele tem que estar no WhatsApp. E ele não o lojista, ele não consegue entender exatamente a parte que você trouxe. Ele não acha invasivo, ele fica se expondo a marca dele no Instagram o tempo todo, mas ele acha chato mandar uma comunicação bem estruturada, pensada e direcionada por e-mail. Mas, ao mesmo tempo, ele acha super legal o cliente que acabou de se cadastrar na loja dele receber um WhatsApp. Vou dar a minha opinião como pessoa física, como CPF, agora eu queria a sua. O WhatsApp, pra mim, é o lugar onde eu me dou o direito de ignorar a minha mãe. Tá? Desculpa, mãe. Eu te respondo depois. Tadinha. Por que eu vou querer responder uma marca
que eu acabei de ter o primeiro contato pelo WhatsApp. E o que faz a marca acreditar que isso é uma boa estratégia? Porque eu entendo fazer uma recuperação de carrinho, de um high ticket, de um cara que já tem uma jornada massa dentro do teu site. Aí você vai falar com ele no WhatsApp, fala, ô irmão, tá tudo bem? Vem aqui, vamos lá, vamos conversar, vamos... Mas fazer o boas-vindas, por exemplo, pelo WhatsApp, eu acho um tiro no pé. Cara, vamos lá. O meu trabalho é fazer o cara vender mais. Mas existe uma parte por trás disso que é também com que ele tenha a maior otimização possível dentro do investimento que ele faz. Que ele possa ter Sim. o melhor resultado possível com um Vezes. investimento, não necessariamente o menor investimento possível, mas com um investimento que não seja desperdiçado. Justo. Tá? Então eu tenho responsabilidade sobre cuidar desse investimento dele. Principalmente em caso de mídia, né, de anúncio, porque é dinheiro direto que está lá no Tá lá no rodando Meta lá. ou no Google rodando. Mas mesmo para o canal de e-mail ou para canal de comunicação, canal de marketing. Na maioria dos casos, e a maioria esmagadora, tá? Vamos tentar botar esse em percentual. Também é um percentual de vivência, não é um percentual de estudo, tá? Nesse caso. Mas eu vou chutar aqui 80%, 90% dos casos, financeiramente, não faz sentido usar o WhatsApp como marketing quando você vai para a API oficial. E eu não vou trabalhar com API não oficial, porque eu não vou ficar limpando o número e chip de alguém. Trabalho de diarista, puta, acabei de limpar aqui, eu vou ter que limpar de novo. Não vai acontecer na minha vida. A não ser que seja um risco calculado e combinado dentro do escopo do trabalho. Mas mesmo assim eu ainda acho meio perigoso. Mas nesse caso eu já vou falar que não, do mesmo jeito, não cabe. Porque eu ocupo demais a equipe, eu tenho que cobrar mais do cara e o cara fala, puta, não vale a pena e tal. Então, já evita essa discussão. Você faria o WhatsApp, Diego? Ou, duas coisas. Você faria o WhatsApp? Sim, fácil. Hoje, ontem. Já estaria fazendo há anos. Agora, a torta é direito? Agora, segunda pergunta, sei lá, o e-mail, o WhatsApp vai dar mais retorno que o e-mail? Puta, a tendência é que sim, as pessoas olham mais pro WhatsApp do que pro e-mail. Você vai ter taxas de leitura e de atenção, e níveis de atenção maiores no WhatsApp. Mas eu acho que você tem que escolher a sua comunicação que vai pro WhatsApp. Então, a primeira situação que eu trouxe, é uma situação de custo, uma situação de preço, que não vai valer a pena fazer o marketing. Vou fazer uma recuperação de carrinho abandonado? Porra, eu faria. De um high ticket? Um cliente meu fala, cara, contratei uma plataforma que faz recuperação de carrinho abandonado. Eu falo, põe na minha mão, eu vou mexer nisso agora. É óbvio que sim. Não vou ignorar. Mas você vai deixar de fazer e-mail? Não! Você pode fazer até os dois. Né? Exato. É o que eu não estou trocando um pelo outro. Mas eu reconheço e, assim, é natural. Se você não conseguir reconhecer isso, cara, acho que tem um problema de leitura, porque é óbvio que as pessoas estão olhando mais pro WhatsApp do que pro e-mail. Todo mundo sabe disso. A diferença é, cara, eu não vou pingar no WhatsApp do cara o tempo inteiro. Que é uma relação um pouco mais pessoal, Exato. Inclusive. Mas para fazer um carrinho abandonado, eu faria. Para uma superação, que pode ser uma esquenta Black Friday. De CRM, de repente, para os meus clientes vencedores ali, para o meu top tier, pô, por que não? Por que não? Né? Exato. Agora, putz, para todo mundo, ou em alto volume, cara, realmente você pode ter um efeito contrário, né? E aí eu ainda digo Fora mais... a relação do custo. Fora custo. A gente não tá nem falando sobre o custeio, mas eu acho que assim, quando a gente analisa a multicanalidade dentro das comunicações de um e-commerce, eu acho que assim, o WhatsApp, ele, pro pessoal que é mais velho igual a gente, ele é o super trunfo, tá ligado? Ele é o super trunfo. Você tem que estar com ele ali, ó, guardadinho e usar ele no momento certo. Porque, pô, o e-mail, a gente não tá reinventando a roda. O e-mail funciona. Funciona. Todo mundo que concorda que o e-mail funciona. Pô, você quer fazer um negócio um pouquinho mais próximo e tal? SMS. Ah, mas o brasileiro vai ler SMS. Gente, se o brasileiro não lê SMS, o Correios, que é a maior empresa de logística do Brasil, não usaria SMS para avisar que o seu pedido da Shopee tá chegando na sua casa. A Defesa Civil não enviaria uma SMS para avisar que vai cair o terreno por causa da chuva. O banco
não enviaria um SMS para avisar que a compra foi Exato. aprovada no cartão XYZ. E também tem a relação de custo muito diferente da do Exato. Gmail. Muito menor do que a de WhatsApp, mas muito diferente da do Gmail. Em qualquer nível de cliente que eu tenho como empresa de serviço, cara, que os meus clientes eles já são operações que são, Mais são maturadas. saudáveis e que são mais maduras, mas eu tenho super clientes também, né? Eu tenho lojas muito milionárias também como cliente e lojas não muito milionárias como cliente. Mas mesmo no muito milionário, que é o tipo do cara que você sabe que tem dinheiro, cara, eu cuido muito desse investimento dele. Eu mostro muito a matemática disso para ele. E ele vê muito valor nisso. Ele tá certo, inclusive. Ele vê muito valor nisso. Porque eu tenho que tornar a empresa dele mais eficiente dentro do que for possível no meu escopo do trabalho, Sim. né? De uma maneira que esse cara vai apresentar para o board o resultado de maneira geral ou para algumas pessoas de maneira específica e falar, cara, a gente fez uma boa escolha com esse parceiro. Olha isso aqui, né? E aí são os movimentos do mercado, né? O mercado voltando a aquecer de novo. Cara, os movimentos do mercado, eles geram um negócio. Imagina que eu tenho um gerente que cresceu de maneira relevante o faturamento trabalhando com a gente. Se ele for para outra empresa, a tendência dele me levar é muito maior, né? Sim. E aí, eu acho que até quando a gente fala de tendências de mercado, reaquecimento, esse movimento... Porque, assim, alguns anos que eu trabalho com e-commerce, há alguns anos sempre tem esse período de, pô, agora o e-commerce tá quebrando. Outro, tá meio nossa, ruim, agora... cacete, Putz... E aí, agora a gente, no momento dessa gravação, a gente está aí com o contador aberto para a Black Friday. Exato. É a hora que esquenta muito, né? E aí eu queria já, rumando um pouco para o final, Diego, infelizmente a gente fala muito e aí o nosso tempo foi correndo, mas eu queria fazer uma pergunta já mais focada exatamente nisso. Porque assim, nós da Edrone, a gente tem focado muito em explicar para o nosso público que Black Friday não pode ser uma ação de um dia. Pô, mas é óbvio que não. né? É óbvio que não. Porque tem muito e-commerce e, cara, eu infelizmente já vi isso acontecer mais de uma vez. O cara colocar todas as fichas do ano dele numa Black. Ele até faz uma Black boa. Você já assistiu uma palestra minha que eu falo disso? Não. É exatamente esse texto. Cara, a Black dele foi boa. Não vou dizer que não foi. O cara pegou... É boa, mas você assume um risco completamente Ele desnecessário, pegou um cara. montante de dinheiro, botou em cima da mesa e pra mim ele fez só, pôs fogo. Porque ele fez uma boa Black, mas ele não tinha um bom sistema, ele não conseguiu fidelizar esses clientes, ele jogou o preço lá no agressivo do agressivo do agressivo, ele vendeu muito bem na Black, em março ele estava abrindo falência. Aí a pergunta, né, até para isso, a pergunta é, o que dá pra a gente já focar em apresentar e estimular o pessoal que está assistindo em casa de já focar em ter bons resultados nesse aquecimento de Black, usando, de preferência, né, o e-mail. Você consegue fazer aquecimento Black Friday, pré-Black Friday. E aí promocionar um produto, uma categoria, ou criar uma categoria diferente e ter só ali uma gaminha reduzida de produtos que você garanta que está no preço da Black Friday e que você compra isso, né? Porque a gente não vai enganar o cliente. Nossa, por favor, é chato, gente. é ruim, é feio. Não façam né? Black Fraud. Tem uma parte de ética que é muito importante sempre na minha visão de vida. O trabalho faz parte da minha vida. Então, puta, não mente pro cara. Não mente pro cara. Não põe um assunto clickbait. Faz um assunto que tem sentido com o conteúdo que você tá mandando. Você pode mandar um assunto criativo pra caralho, mas não mente, porra. Não faz essa merda. Não precisa, porque eu acho que assim, se a gente for olhar para nível comunicação, as pessoas elas vão ser atraídas literalmente, pelo diferentão, né? Tudo bem, mas aí você usar o diferentão pra mentir... Cara, sabe aquele assuntinho do @ mencionou você? Eu acho isso uma merda, assim, de um tamanho, cara. Porra... Não precisa. Coloca um complemento, pelo menos, sabe? Tipo, é chato. Não é esse tipo de relação que eu quero construir com o meu consumidor. Ela é diferente. Então, você pode fazer um esquenta Black Friday, né? Em qualquer momento da sua vida, inclusive, né? E quando a gente entra para ações de Black Friday, efetivamente, no meu caso, todos os clientes... eu tenho caso de cliente que não faz Black Friday, tá? Mas dentro dos que fazem Black Friday, todos os clientes fazem Black November ou Black Week. Tá? Por quê?
Porque apoiar tudo num dia só é muita chance de dar merda. Vamos falar de venda diretamente. Pode dar problema na tua plataforma de e-mail. Pode dar problema na tua plataforma de e-commerce. Pode dar problema no payout. Pode dar problema em todo o processo dentro da tua plataforma de e-commerce. Pode dar. Pode vender tanto que a tua logística não consegue separar produto. E você não consegue enviar. Agora, e se você diluir isso num período de um mês? O trabalho da sua logística ainda assim vai ser maior do que o normal. Mas fica mais tranquilo do que fazer isso em um dia. Você está dividindo suas vendas ao longo do mês. A sua plataforma pode cair no dia da Black Friday. Mas o dia da Black Friday é a última sexta. É o último chorinho ali. Você já está feito a sua Black Friday. Aliás, provavelmente você já vai ter batido a tua meta de Black Friday. Ali vai ser uma cerejinha do bolo ali. Pá, legal pra cacete. E aí você faz um Black Weekend, alguma coisa desse tipo. Mete um Cyber Monday e termina de queimar o que precisa. Segurando um período promocional. Então, faça o teu resultado. E outra, o teu coleguinha, o teu concorrente, ele vai fazer antes que você. E as pessoas vão comprar. O consumidor, eu sou um consumidor só, eu quero comprar um copo d'água. Se tiver um copo d'água que eu já conheço, já sei o preço, mais barato que o mercado, na loja do... Que o Zeca ali? Do Ed ou na loja do fulano de tal. Se o Ed promocionar antes, eu compro do Ed. Principalmente se é o mesmo produto, cara. É o mesmo produto. Quando é o mesmo produto, é o mesmo produto. Meu celular. Meu celular é meu celular. É o mesmo celular que está aqui numa loja, numa outra que vende celular, é o mesmo celular. Né? Não é um produto diferente. Nesse caso, pior ainda. Por quê? Porque quem promocionar antes vai vender antes. Vai vender antes. Ah, mas eu sou confiável. Porra, ele não é? E aí, a tendência é que ele seja também. Pode ser menos. Você pode ter um atendimento melhor. Mas ninguém faz a compra pensando que vai ter um problema. Pode ter depois e ficar puto com alguém que não tratou bem a resolução do problema. Não teve um bom trâmite. Mas o cara não vai escolher uma loja qualquer. Ele não vai escolher uma loja qualquer. Beleza. Mas ele vai escolher uma outra loja que é bem posicionada, que promocionou antes de você. Então, se o cliente é um só, eu prefiro que ele compre de cliente meu. Então, o cliente meu faz Black November ou Black Week. Ele não joga tudo por um dia só. Porque se der problema, ele vai sofrer com isso. Tá? Se ele antecipar a promoção, se der problema, ele já vai ter feito o resultado dele. E aí... Essa é a diferença. É até um ponto que aí eu gosto de dar uma provocada também no pessoal de casa. Que aí é para machucar, mas é para todo mundo pensar. Porque eu costumo dizer que assim, quem não aprende no amor... A plataforma de e-mail pode ficar meio lenta, porque é o dia que mais transaciona e-mail. A plataforma de e-commerce pode cair. O provedor de e-mails. O provedor de e-mails no sentido Microsoft com os Hotmails, o Google com os Gmail e assim por diante. Pode fazer... processo de throttling, de estrangulamento, de afunilamento, né? Throttling é estrangulamento mesmo, dos e-mails. Então, um e-mail que eu mando à meia-noite... Chega 3 horas da manhã. Chega às 4 horas da manhã. Pode acontecer. Já aconteceu na vida. Tá? Já vimos isso acontecer. Todas as 3 situações. Então, por que você vai apostar tudo num dia só? Cara, se você já fez todo o teu resultado e deu throttling no provedor, você mandou um e-mail meia-noite, chegou 4 horas da manhã, paciência. Você não está sofrendo com isso, ainda vai fazer umas vendinhas lá e tá feliz. E aí, agora, é só pra gente provocar o pessoal de casa, pra eles ficarem com esse pensamento na cabeça. E aqui a gente tá falando de operações que estão jogando o jogo dos humanos, né? A gente não tá nem falando das big tech, big player, Exato. Que aí eu gosto de fazer essa provocação. Você vai conseguir, você de casa, que tá ouvindo a gente, você vai conseguir brigar de igual com a Amazon? Não tô falando que não dá. Mas você vai trocar com a Amazon? Você vai trocar com a Amazon? Porque a Amazon, ela vai segurar. O e-commerce dela não vai cair. E eu não tô falando que o seu e-commerce é ruim, porque talvez ele caia. Mas pense que os grandes players, eles estão fazendo... E ainda assim, eles também não apostam num dia único. Exato. Eles estão fazendo Black Week, eles estão fazendo Black Month, eles estão fazendo Black November, eles vão diluir a estratégia deles, eles vão, consequentemente, trabalhar melhor esses clientes, e aí vem uma cerejinha do bolo que eu
provoco, mas eu ajudo. Eu provoco, mas eu ajudo. Você pode fazer isso desde o dia zero e usar ferramentas como a Edrone, e aí eu vou puxar a cereja do bolo aqui, para ir criando segmentação. Então você manda o primeiro... Eu posso fazer isso para vocês na Redrone. Você pode... Manda o primeiro e-mail. Bem-vindo ao Esquenta Black Friday. Quem abriu esse e-mail cai para baixo na trilha. Quem não abriu esse e-mail recebe uma segunda comunicação. E aí você vai criando comunicações assertivas, que vai aquecendo e deixando aquele público cada vez mais sedento pelo que você tem para oferecer. Então, na primeira semana, você vem apresentar como que vai ser sua Black. Pô, a minha vai ser uma Black Mouth, toda semana eu vou ter um item de eletro, um item disso, um item daquilo. Quer já acessar agora o nosso link VIP do grupo do WhatsApp? Tá aqui. Se a pessoa clicou, ela já está lá, você vai ter 2 canais para comunicar com ela. Se não, ela ainda assim abriu o segundo e-mail, você vai mandar o próximo e-mail falando, olha, amanhã esse produto vai ser o produto da promoção. E aí todo dia você comunica, você seleciona o produto certo, você faz um direcionamento, você promociona, você sai adiantado. E aí, de novo, você não precisa brigar com nenhum big player, porque eles vão ter dinheiro infinito para fazer tráfego infinito, para colocar gente para dentro do site deles infinito, para dar desconto infinito. Use o que nós estamos passando para vocês como estratégia. Isso aqui, gente, é uma aula quase de como pensar de forma estruturada na hora de criar uma comunicação. A gente não tá, de novo, a gente não tá ensinando ninguém a refazer a roda. A gente tá falando para vocês que você botar 4 rodas, o carro anda melhor. Exato, a gente tá fazendo a comunicação de maneira intencional. Qual a intenção de o que eu quero causar como resultado Exato. a partir dessa ação. É planejamento. Planejei, executei. Se você só sair fazendo, pode dar certo. Mas assim, qualquer coisa deu certo. Ou qualquer coisa deu errado. Para quem não sabe que caminho seguir, qualquer caminho serve. O que tiver indo vai. Exato. E aí, digam, pra gente encerrar, eu queria voltar lá na pergunta, porque eu acho que a gente achou uma conclusão. Dá pra dizer que dá pra ter ROI no e-mail marketing se o e-mail for planejado? Pô. Dá pra gente encerrar mais ou menos pensando por aí? Vamos lá. Eu que presto serviço para diversas empresas em canal de e-mail, inclusive, né? E-mail e anúncios. Eu vejo muita gente faturando números bem relevantes no canal de e-mail. Dá para ter ROI no e-mail. No meu caso, eu vejo ROI em todos os clientes, e todos os clientes veem ROI, óbvio. E são coisas do tipo, gente que já faz e-mail, já está tendo um faturamento razoável, pelo menos. Já tá alavancando. Porra, é fato do cara vir para cá e aumentar o resultado em 50%. E dobrar o resultado. É um cara que vende 50 pau por e-mail, vende 75 pau mês por e-mail, 100 pau mês por e-mail. Né? Essa é bem comum na minha vida. Tá? Isso acontece basicamente todo mês. Não é que o cara entra aqui faturando 50, eu faço ele faturar 100, depois eu faço ele faturar 200. Não, ele chega no teto dele pro nível de volume de base, para ticket médio, para taxa de conversão. Mas assim, é bem comum casos de aumentar 50% e de dobrar o resultado. Tá? Assim, mais da metade dos clientes acontece isso, dos 500. Muitas vezes, de novo, usar esse planejamento, usar essa expertise, porque isso é uma parte que eu acho muito valiosa. Normalmente, o dono da operação, o dono do e-commerce, ele conhece bem o cliente dele. Ou ele deveria conhecer, né? Uma vez que ele entende bem, pega uma pessoa como eu, como você, como uma ferramenta que vai ajudar ele, e aí ele consegue transcrever esse sentimento. Falar, ó, o meu cliente gosta disso, o meu cliente gosta daquilo, o meu cliente tem um hábito mais assim, mais assado. E as vantagens do canal de e-mail, né? Porque o canal de e-mail é muito lógico no que diz respeito aos resultados. Você tem mais ou menos a mesma taxa de abertura sempre. Tem alguma variação de um dia pior e de um dia melhor, mas em linha geral, em linhas médias... Você consegue ver uma... Cara, é um canal lógico, então você já sabe qual é a sua taxa de abertura, você já sabe qual é a sua taxa de clique, você consegue montar um plano de crescimento, você consegue, cara, realmente desenhar um plano para e-mail. Ele exige atenção e lógica, mas não exige muita genialidade. A não ser quando a gente começa a querer criar diversas réguas, aí é uma outra coisa, mas que de repente diversas réguas também, a relação dessa criação de diversas réguas
nem é super de faturamento. É mais para Ela é consciência relacional, ela é de outra maneira, né? Ela é de recompra, que gera faturamento, mas é de uma maneira diferente. Né? Sim. Então, cara, planejar um canal, conseguir fazer uma matemática natural e uma matemática inversa do tipo, quero vender tanto. Para vender tanto, eu preciso de tantas vendas, de tantas transações. Para ter tantas transações, eu preciso de tantos cliques. Para ter tantos cliques, eu preciso de tantas aberturas. Para ter tantas aberturas, eu preciso enviar tantos e-mails. As suas próprias taxas, elas entregam todo esse caminho. O caminho inverso é fácil de fazer também. É igual a gente aprende na escola, é a matemática de verdade, né? A tal da básica, prova real. real. Para você fazer uma conta e garantir que ela tá certa, você faz ela invertida. Se o seu número tá aqui, você inverte ela, você vai saber o que você tem que buscar naquele resultado. Então, e aí, naturalmente, isso aqui tudo conecta com toda a nossa linha de conversa, que andou de uma maneira muito boa, inclusive. Não é? Que é, ter a Lightbox para aproveitar o tráfego que vem, que não faz compra direta com você, é integrar, é fazer um boas-vindas, é ter um e-mail de relação comportamental com a pessoa, né? O remarketing por e-mail, o recuperação de carrinho abandonado, o boas-vindas. Cara, fora o e-mail marketing mais tradicional, que é de alimentação de funil, que você manda já para uma base maior, base toda, ou para uma parte relevante do teu volume de base. Então, tudo isso alimenta todas as máquinas, cara. Até o próprio e-mail, ele alimenta a tua máquina de remarketing dos seus anúncios, né? Sim. Então, cara, aí a gente está falando de uma estrutura completa, né? O e-mail vende bem. Óbvio que a matéria-prima para um e-mail vender bem é você ter uma lista de contatos grande. Você precisa disso. Não, e aí eu vou... Mas ninguém nasce com base grande. As pessoas constroem base. E a melhor maneira de construir base é usar essa Lightbox na caixa de entrada. E aí eu até vou fazer mais uma pincelada aqui. E se a gente... Para mostrar que eu não sou o inimigo do tráfego, pelo contrário, eu sou aliado quando ele resolve trabalhar de maneira legal... Uma das funções que a iDrone consegue disponibilizar, que eu acho que faz de novo a matemática se perpetuar ali, dentro da iDrone a gente tem um CRM. O CRM a gente consegue analisar tudo que aconteceu. Qual que é o produto que o cara clicou, o que ele comprou, o que ele deixou no carrinho e tudo mais. Mas uma outra parte muito legal é que você consegue extrair esses relatórios. Então você pode criar o relatório baseado nos seus clientes campeões. Você vai entender e identificar quem são esses clientes campeões. Você pega essa planilha, sobe lá no seu gestor de tráfego e fala, procurar o lookalike lá que fala, né? Pronto, aí você já tem um tráfego mais validado, baseado... Aí dá a possibilidade de a gente fazer lookalike, dá a possibilidade de a gente fazer custom audience, né? Público personalizado para exibir algum tipo de assunto especificamente para os meus clientes compradores. Exato. Eu quero exibir um anúncio para eles ficarem ainda mais animados. Aqui. Sabe, eles são meus clientes campeões, cara. Então, pô... E outra, se eles são meus clientes campeões, eu posso falar para eles que eles são meus clientes campeões. Eu posso dar essa valorização para eles. Falar, cara, você é um dos meus clientes campeões. E por isso eu tô te mandando esse e-mail. Por isso que eu tô te mandando uma oferta específica, uma por isso que oferta você tá no meu grupo do WhatsApp, por isso... E, cara, oferta exclusiva não necessariamente é só desconto, tá, gente? Pode ser também, mas não necessariamente é só desconto. Aí depende de cada negócio, depende de cada ticket. Mas, cara, clientes campeões de uma loja de moda bem posicionada, do tipo que faz desfile... É o convite para ir no desfile. Você pode convidar as pessoas que estão no raio daquela cidade, que sejam seus clientes campeões, para irem no desfile, cara. E gera muito mais valor do que dar 10% de desconto. E aí eu ainda vou trazer um tópico que eu não trazia faz muito tempo, mas fica aí pro pessoal. E essa aqui vai conectar muito nas coisas que a gente gosta. Isso é CRM. Isso é CRM. Tem uma empresa... que eu sou cliente deles desde 2014, 15. Na minha época, muito rock, muito rock. E eu já achava genial o que eles faziam, porque eles usavam CRM para pegar minha geolocalização e eles me mandavam semanalmente quais eram os shows que tinham próximo da minha região, junto com o link da camiseta para eu comprar. Então ia ter show do Iron Maiden, legal. Eles mandavam, vai ter show do Iron Maiden no lugar tal, clica aqui e compra a camiseta. Aí depois de um tempo eles foram crescendo e aí eles começaram a enviar uma newsletter com os shows do mês, com parceria com casa de show, com desconto. Então assim, de novo,
Não é única e exclusivamente uma comunicação exclusiva que você vai usar para dar um desconto. Às vezes é para vender o senso de pertencimento à marca. Eu sou cliente dessa marca até hoje. Hoje em dia eu não tenho uma camisa de banda, mas eu sou cliente deles até hoje porque eu compro roupa pra minha irmã, quando eu vou presentear alguém, eu sou cliente fiel dessa marca. Por quê? Porque eles me valorizaram num momento, beleza, lá atrás, onde não era comum ser feito isso, mas eles tratam e tratam até hoje o cliente com esse grau de exclusividade, que de verdade, digo, não é nenhuma exclusividade. Eles pegam algum calendário que tem por aí, colocam lá dentro, colocam a geolocalização e falam, ó, pro cliente que é dessa área, manda esse e-mail. Exato. Não é muito difícil. Faz sentido. E olha, é coerente. E olha como eu falo animado. Mas vamos disso. lá, não é uma exclusividade, mas exigiu cuidado. Exato. Exigiu atenção. E isso aí dá um gostinho de você falar assim, pô, eu pertenço a essa marca. Exato. Por que eu vou comprar Eles de outra? olharam pra mim. Exato. Pô, faz mais de 10 anos que eu sou cliente dos caras. E eles estão lá com a lojinha deles, vendendo as camisetinhas deles. Super legal. Show? Show. Cara, vou te entregar o teu brinde. Aí Porque sim. vir no Edrone Cash não é só bater papo. Você leva pra casa também a primeira cerveja do e-commerce. Olha só. Pra poder dar Eu aquela vou aliviada até na mostrar garganta. aqui pro pessoal. Depois do tanto que a gente fala aqui. Aqui, ó. A primeira cerveja do e-commerce. Essa aí é uma exclusividade da Edrone. Vou ficar aqui do lado dos cerebrinhos. E aí, Digão, eu queria te convidar, cara, pra apresentar mais da Octa pro pessoal, falar onde eles te encontram e deixar o teu recado final. E já vou deixar o aviso pro pessoal que tá em casa. Você volta muito em breve. Vamos arrumar aí uma agenda, que esse rapaz aqui é ocupado, tá, gente? Mas eu sinto que em 1 hora a gente não falou nem da metade do que a gente precisava falar, então já fica o convite pra você voltar muito em breve. Mas aproveita esse momento aí para deixar um recado pro pessoal de casa. Perfeito, eu vou adorar voltar e bater mais papo com você sobre mercado, sobre trabalho e relações. Maravilha. Gente, eu sou o Diego da Octa Agência, fundador da Octa Agência, dono da Octa Agência, que a gente opera aí desde fevereiro de 2014, nesse momento, a data atual, há 11 anos e meio. E a Octa Agência trabalha com 3 frentes, tá? O meu trabalho é fazer o lojista, fazer o e-commerce, conseguir aumento de receita. Então, quem fala comigo fala porque quer vender mais, é o desejo de vender mais, ou já está pronto para vender mais, tá? Pelos canais de e-mail, CRM Marketing, não CRM para equipes comerciais, e anúncios digitais. Google, plataformas Meta e diversas outras plataformas, quando outras plataformas fazem sentido para os seus anúncios. Então, o meu trabalho é fazer com que você venda mais. E eu faço. E aonde que o pessoal te acha fácil? www.octaagencia.com.br ou octaagencia.com.br, sem o www, vai abrir também. Tem o perfil da Octa Agência também no Instagram, mas a melhor maneira de se falar comigo, se quiser falar comigo, é pelo site da Octa Agência. Lá tem um botãozinho verde que eu coloquei, que está linkado com a minha agenda. Se você entrar nesse momento, você já vai ver minha disponibilidade de agenda. E se você agendar esse papo, cai comigo direto. Olha aí. Se for para mim vender serviço, me manda uma mensagem no WhatsApp antes do nosso call, por favor. É isso, pessoal de casa. Muito obrigado por assistirem até agora mais um episódio do Edrone Cash. Eu agradeço a todo mundo. Manda esse papo para quem tem até hoje aquela dúvida que o e-mail morreu, o e-mail não dá ROI. Eu acho que aqui a gente conseguiu tirar isso de letra e mostrar para vocês que tem como fazer o e-mail dar ROI e dá muito ROI. Eu espero vocês no próximo episódio e até mais. Tchau, tchau. Show. Da hora.